Graça e paz, amadas irmãs, Déboras, mulheres destemidas, coordenadoras, essas amadas coordenadoras de toda a Paraíba, especialmente nesse momento, as coordenadoras do sertão, no qual me incumbiram, né? Dessa responsabilidade de deixar uma meditação falando sobre o Salmo 91. Um salmo tão conhecido, não é? Bastante conhecido. E que, infelizmente, é usado por muitas vidas, por muitas pessoas como um amuleto, não é? Como superstição. E acham que colocar a Bíbliazinha lá aberta, com o salmo já está se livrando de males, né? Só que nessa noite nós vamos trazer da parte de Deus essa ministração, esse estudo sobre o Salmo 91, que realmente é um salmo que tem muitas armas poderosíssimas para a gente vencer o mal. Mas não é pela palavra estar aberta, por estar aberta, mas é pela obediência. Não é isso? Então vamos começar a dar aqui uma estudada sobre o poder da palavra, através da obediência em estudar, em ler e colocar em prática. Amém? Então o salmista, ele declara essa verdade em sua vida. É um poema, é uma canção que Davi fez. E esse salmo, ele teve a resposta de Deus. Ele teve proteção de Deus. Porque sabemos que Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Porque era um homem que temia, que adorava e que obedecia à palavra do Senhor. Nós temos aqui um Davi, um guerreiro, que ele tem uma história. Desde uma idade tão jovem, ele teve experiências maravilhosas com o Senhor. E essas experiências vieram porque o Senhor estava com ele. Aqui diz que Davi, ele teve muitos desafios, muitas batalhas enfrentadas, mas a experiência desse jovem, por começar o seu ministério, por começar um chamado como pastor, na época era uma função tão pequena, tão insignificante, mas Davi, tudo o que ele fazia com excelência. E ele passou a ser um cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas. Mas ele tinha aquelas ovelhas com muito amor, com muita dedicação. E que ele, através do cuidado, ele enfrentou ursos, leões, e diz que ele matou um urso. Ele matou um leão, como se estivesse matando um gatinho. E essas experiências foram suficientes para ele matar um Golias, um filisteu, o maior adversário do povo de Israel, que zombava, que passou 30 dias desafiando o exército do povo de Deus. Não é isso? Então, aqui diz a palavra do Senhor que quando Davi, ele matou
aquele leão, aquele urso, e consequentemente ele matou um Golias, ele recebeu de Saul um prêmio, não é? Ele foi contemplado em tantas bênçãos de casar com a filha do rei, de não pagar impostos. E tudo isso foi levando a Davi a ser muito bem sucedido. Mas uma coisa que aconteceu, que Davi começou a ser visto com maus olhos. O Salmo 18, versículo 7, diz que quando Davi venceu várias batalhas, elas começaram a cantar e começaram a se alegrar e dizia assim: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E isso enfureceu profundamente o coração de Saul, que teve Davi como um inimigo, como um rival. E começaram as perseguições em cima de Davi. Mas aquele menino, aquele jovem, ele entendia que Deus tinha algo maior para com ele. E que ele precisava permanecer sendo obediente. E não deixar subir a sua cabeça o orgulho, a prepotência, a arrogância, por saber que ele estava ali vencendo aquelas guerras. Ele não deixou de ser submisso à autoridade máxima que ele tinha na terra, que era Saul. Mas Saul, ele não resistia de ver o que estava acontecendo na vida de Saul. Ele não entendia que era um plano de Deus, que foi escolha de Deus. E isso fez com que a vida de Davi se tornasse um verdadeiro inferno, no sentido de perseguição. Então, a partir dali, com tantas experiências, com tantos desafios vencidos, aquilo não tirava da vida de Davi, nem do olhar de Davi, que quem estava com ele era maior, que ele era guardado, que ele era protegido, que ele estava debaixo de um esconderijo, que ele estava debaixo das asas de um Deus que protegia, que guardava, que livrava ele. Então esse salmo, ele é um desafio para nossas vidas, para sabermos que assim como Davi venceu, assim como Davi foi um homem que teve o maior número de vitórias sobre o exército contrário, foi esse Davi que se tornou um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve a experiência com Deus e que viu a glória de Deus, porque ele verdadeiramente sabia adorar a esse Deus e a obedecer. Então, vendo tudo isso, Davi, ele não deixou que os seus princípios de obedecer e saber que a obediência era melhor do que qualquer sacrifício. Então vamos ver o que é que nos leva a termos uma vida vitoriosa. Quando nós declaramos esse salmo,
em dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Nós estamos verdadeiramente descansando nessa sombra. O que é que nós estamos fazendo? O que é que esse salmo tem nos ensinado? Aqui diz que Davi, ele tinha essa certeza de que ele estava debaixo, que ele estava sendo escondido. É porque ele viu, é porque ele teve todas essas experiências quando ele foi perseguido por Davi. E naqueles momentos, quantas vezes ele teve a certeza de que era o Senhor que protegia ele. Que as armas que ele precisava não eram armas carnais para destruir Saul, mas eram espirituais. E a maior arma era obedecer. Porque ele escreveu no Salmo, que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes a gente faz tantos sacrifícios, mas a gente não obedece à palavra do Senhor. A gente não obedece. Por isso que nessa noite nós vamos aqui ver como é necessário nós colocarmos em ação, em prática, aquilo que nós aprendemos. Não é assim? Então eu vou ver primeiro passo para ter convicção de que Deus é conosco. É através de ler a palavra e colocá-las em prática. Porque lá no Novo Testamento, o Senhor também ensinava. E ensinou através lá do livro de Tiago, quando diz que aquele que ouve as minhas palavras e não guarda é igual à onda do mar, agitada de um lado para outro. Aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática é a mesma coisa da gente olhar no espelho o nosso rosto. Depois que a gente sai, a gente esquece. A gente não contempla mais. Então é preciso que nós, amadas irmãs em Cristo Jesus, possamos entender o quanto é importante. E a gente não pode fazer da palavra do Senhor uma reza ou uma repetição, memorizar. Apenas a gente memoriza, mas a gente não guarda, a gente não pratica. Muita gente tem orado o Pai Nosso, tem lido, tem memorizado, mas esquece quando Deus diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos tem ofendido. Então, muitos como Davi têm guardado, porque o sentimento de Davi, de Saul, foi o quê? Ter inveja de Davi. Ele não aceitava que Davi fosse melhor do que ele, tivesse mais habilidade do que ele. Quando ele viu aquelas mulheres cantando, que Saul feriu 1000 e Davi 10.000, aquilo irritou ele profundamente. A presunção, a arrogância de não querer que ninguém fosse maior do que ele. E ele disse: só falta agora ele tomar o meu reino. Mas a proposta ali era de Deus, o propósito era de Deus. E quando Deus tem os seus propósitos, é Deus que faz do jeito que Ele quer. A decisão ali não era de Davi, era de Deus.
Davi apenas era um instrumento nas mãos do Senhor. Então, muita gente, como eu falei anteriormente, conhece o Pai Nosso, mas não vive. Porque Deus diz, é uma condicional em obedecer, em conhecer e colocar em prática. Porque ali diz, se eu perdoar os meus ofensores, Deus perdoará as minhas dívidas. Mas se eu não perdoar, todavia, jamais o Senhor vai me perdoar. Então, o Salmo 91, o Senhor promete que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Diremos do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará dos laços do passarinheiro e das pestes perniciosas. Eu fui aprender que passarinheiro, na época do Antigo Testamento, era uma profissão. Eram homens especialistas em caçar pássaros enormes para banquetear os reis. Então, aquela profissão era muito valiosa. Então, o Senhor fala que o Senhor nos livrará dos laços do passarinheiro. Quem é esse passarinheiro? Satanás. Que ele quer nos destruir, ele quer nos pegar como presa para nos destruir através de armadilhas, né? Como armadilhas. Então, nós precisamos de estar perto do Senhor, de estar juntinho, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Mas para que a gente consiga ter essa guarda do Senhor, é preciso a gente pertencer ao Senhor. E ele diz, aquele que habita, quem habita mora. A habitação é permanente. Quando você tem uma morada, você tem uma residência, ela é fixa. Essa residência, ela é fixa, ela não é passageira, você não é visitante. Um visitante, ele não tem permanência. Ele vem e ele vai embora a qualquer momento. Mas aquele que habita, aquele que mora, ele tem residência fixa. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que nós venhamos ser moradores. Precisamos ser permanentes. O Espírito Santo de Deus tem que habitar em nós, tem que estar conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Quando o salmista diz, aquele que habita, aquele que faz do Senhor a sua habitação, seu refúgio, sua proteção. Isso é uma promessa, amadas. E essa promessa, ela vem junto com uma condição. Assim como o Pai Nosso é uma condicional. Essa promessa do Senhor habitar em nós também é uma condicional. Porque Deus, ele habita em templos limpos, puros. Porque Deus é santo. Ele diz, sede santo como eu sou santo. Ele não habita em templos sujos. Ele habita aonde está limpo, onde está puro. Então é preciso a gente estar com o coração limpo, perdoador. A gente precisa estar focado no que o Senhor estabeleceu para a minha e para a sua vida. Precisamos sermos separados, porque santo quer dizer separado. Muita gente confunde como se santo fosse uma pessoa que não errasse,
que vivesse debaixo de uma auréola, né? Tivesse aqui. Mas não é isso que Deus fala. Fala no povo santo, remido, purificado pelo sangue de Jesus. Quando nós estamos numa posição de separados, afastados, e isso é uma decisão, nós é quem decidimos se nós queremos estar perto do Senhor ou longe, porque para que o Senhor habite em nós é preciso que nós venhamos estar numa posição de santidade ou de separação do pecado. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele quer obediência no holocausto, no sacrifício. Às vezes a gente pensa que vai impressionar Deus com nossos sacrifícios. Nós impressionamos Deus com a nossa obediência, em sabermos ser servas do Senhor, fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor Deus, ela é para ser vivida, não é? Então precisamos, assim como o Pai Nosso, nós precisamos aprender a estarmos debaixo do esconderijo do Altíssimo, para que a gente possa nos livrar dos laços do passarinheiro. Quantos laços o passarinheiro tem armado, quantas arapucas, deixando o nosso coração cheio de ódio, de mágoa, de ressentimentos, assim como Saul. Porque Saul não quis ver os propósitos, os projetos de Deus na vida de Davi. Ele não entendeu, ele era tão presunçoso que os olhos dele eram fechados, o entendimento dele era fechado para entender que era Deus, que aquela vitória que Davi obteve sobre Golias, não foi Davi que venceu, foi Deus quem venceu. Porque quando Davi declarou: quem é esse incircunciso que está desafiando o Todo-Poderoso? Ele entendeu ali, Davi entendeu que aquela guerra não era contra ele, era contra o próprio Deus. Aquela afronta era contra Deus, não era contra ele. E ele disse: eu vou para ti, em nome do Senhor Deus dos exércitos. Ele não disse: sou eu que vou te vencer. Ele disse: é o meu Deus, é o Senhor Deus dos exércitos. Então, para que a gente não venha cair nos laços do passarinheiro, a gente precisa ter essa convicção de que nossas orações, elas só são ouvidas quando elas estão alinhadas com a palavra do Senhor. Eu acho lindo porque aqui diz assim, quando o salmo diz assim: porque ele me ama, simplesmente porque a decisão de amar ao Senhor Deus é nossa. Nós temos que tomar as nossas decisões. Então Deus disse: porque ele me ama, eu livrarei, eu resgatarei, eu protegerei, porque ele conhece o meu nome. É preciso a gente conhecer a Deus. É preciso a gente conhecer a Deus através da palavra do Senhor, para que a gente possa ter uma vida abençoada, para que a gente possa estar debaixo do Altíssimo, das asas, como uma galinha de pinto. Deus compara. A palavra dele nos ensina que Deus, ele compara a uma ave tão simples. Porque uma galinha, ela põe os seus pintinhos debaixo das asas para livrar os seus pintinhos de qualquer predador. E ela parte para cima, para furar os olhos de quem vem atacar os seus filhotes. E assim é Deus. Quando nós tomamos essa decisão de obedecer, Ele
nos guarda, porque o maligno não toca, porque nós temos um defensor. E é por isso que o Senhor tem nos instruído através dos seus mandamentos, porque a mim se apegou com amor. Eu os livrarei, poloei em alto retiro, porque conheceram o meu nome. Aqui diz assim, ó. Eles me invocarão e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Não importa o momento que nós possamos estar na angústia, na tristeza, mas ele nos livrará e nos honrará. Por quê? Porque nós decidimos andar segundo a palavra do Senhor, nos seus estatutos, seus mandamentos. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, que fazemos a sua vontade, então nós temos todas as coberturas necessárias para nossas vidas, para passarmos a pé enxuto, mesmo que a luta seja grande, as adversidades. Não importa o tamanho dos Golias, dos gigantes que queira nos aprisionar. Não importa se o passarinheiro queira colocar os laços, as arapucas para nos pegar, porque não vai, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele guerreará as nossas guerras, porque o Senhor dos Exércitos aqui nos cobre, assim como Ele fez com Davi, que Davi teve a oportunidade de matar Davi, mas ele cortou a orla só para mostrar, mas mesmo assim ele se arrependeu, porque ele tinha tocado no ungido de Deus. Porque quem verdadeiramente conhece a Deus, ele honra autoridades, ele respeita as autoridades. E isso, quando nós honramos as autoridades, quando nós decidimos obedecer a palavra de Deus, o Senhor nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Por isso, amadas irmãs, se nós queremos ter a proteção divina, ser guardada debaixo do esconderijo do Altíssimo, não tem outra forma da gente ser protegido por Deus, a não ser pela obediência da palavra do Senhor. Então, que nessa noite, coloque isso no seu coração, estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, é estar debaixo da obediência na palavra do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. E quando nós decidimos amá-lo, e amá-lo é obedecê-lo, e obedecer a palavra de Deus, Ele nos guardará, Ele nos livrará dos laços do passarinheiro, Ele nos livrará. E nós, aqui diz, eu os livrarei, eu os guardarei, eu os protegerei, pois conhece o meu nome. A gente conhece o Senhor quando a gente põe em prática o que o Senhor determinou em sua palavra. Então, nessa noite, seja ou nesse dia, não sei a hora que você vai ouvir, ricamente abençoado, guardado, protegido ou protegida pelo Altíssimo, para que a sua casa espiritual, o Senhor faça dela a sua morada, porque a mim se apegou com amor. A palavra do Senhor, ela é para ser vivida, para ser obedecida, e através da nossa obediência nós veremos a glória de Deus. Porque eu fiz do Senhor a minha habitação. Porque eu fiz do Senhor a minha morada. Então nenhum mal me sucederá.
praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos anjos o Senhor dará ordem a meu respeito, a seu respeito, ao nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. Que Deus te abençoe, que Deus te livre, que Deus te proteja dia após dia, porque nós iremos obedecer à palavra do Senhor e Ele nos dará a vitória. Ele nos guardará, nos protegerá e nos colocará debaixo de suas asas. E debaixo de suas asas estaremos seguros em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que ricamente nós possamos guardar 7 chaves a palavra do Senhor para não pecar contra Ele. E fica na paz, em nome de Jesus.